A gravação vai estar ok. Pronto. Gravação iniciada, vamos para a resolução. Questão 4. Na questão 4, ele quer que calcule a matriz A vezes B, B vezes A ao quadrado, A vezes C, B vezes C e C ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comentar. Cadê aqui? Eu vou comentar A vezes B, B vezes A e A ao quadrado, porque a partir disso vocês conseguem fazer o restante, tá bom? Calcular A vezes B é você pegar a matriz A, que é composta por 1, 3, 3, 4, 2 menos 5, e multiplicar ela pela matriz B. 1, 0, 3, 0, 2, 0. Né? Vamos multiplicar essas duas matrizes. Como é que a gente faz isso? Deixa eu só mudar aqui o pincel. Pronto. Nós vamos fazer aquele processo de multiplicar linha por coluna. Começando pela primeira linha, essa que está ficando em amarelo, certo? Nós vamos multiplicar essa primeira linha por essa primeira coluna aqui. Bom, como é que vai ser feito isso? Primeiro elemento com primeiro elemento, no caso 1 vezes 1, mais segundo vezes o segundo, no caso 3 vezes 0. Deixa eu até ver se eu coloco umas setinhas aqui. E o terceiro com o terceiro, 2 vezes 3, mais 2 vezes 3, ok? Feito isso, opa, feito isso, agora nós vamos multiplicar a primeira linha, que ainda está em amarelo, com a segunda coluna. E aí a gente vai fazer 1 vezes 0 mais, né, 1 vezes 0, 3 vezes 2 e 2 vezes 0. Então vai ficar 1 vezes 0 mais 3 vezes 2 mais 2 vezes 0. Certo? Feito esse processo com a primeira linha, nós vamos fazer a mesma coisa agora, só que com a segunda linha. A segunda linha vai multiplicar a primeira coluna. Depois de feito isso, nós vamos multiplicar a segunda coluna. Então vai ser 3 vezes 1 mais 4 vezes 0 mais menos 5 menos 5 vezes 3. E agora vamos multiplicar a segunda coluna. A segunda linha multiplicando a segunda coluna. 3 vezes 0 mais 4 vezes 2 mais menos 5. Ixi, o espaço ficou pequeno aqui, peraí. 3 vezes 0 mais 2 vezes 4 mais menos 5 vezes 0. E aí agora vamos resolver isso aqui. Muita coisa aqui vai anular, né? Aqui dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá 0. E aqui dá 0. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Mais, aqui no caso eu vou fazer mais com menos, menos. 5 vezes 3, 15. Aqui tudo zerou, só ficou 3 vezes 2, que é 6.
E aqui embaixo também só ficou 2 vezes 4, que é 8. Então, o resultado da minha matriz é 7 menos 12, 6 e 8. Esse é o resultado da multiplicação da matriz A vezes a matriz B. Um detalhezinho importante. É 1, 3, 2, que acabou apagando. Essa primeira matriz, a matriz A, ela é de ordem 2 por 3. Essa segunda matriz, ela é de ordem 3 por 2. Não sei se vocês lembram, mas nós comentamos. Opa! Mas nós comentamos que para fazer a multiplicação entre duas matrizes, é necessário que esses números aqui, o 3 e o 3 aqui, no caso, o número de colunas, deixa eu só corrigir aqui, que apagou, menos 5. No caso, o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado, ela vai ter como resposta o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, esses números de amarelo têm que ser iguais para a multiplicação ser possível. E no final, nós vamos ter que a matriz resultado ela vai ter a ordem desses números que estão em azul. O que de fato se comprovou aqui no final, né? Essa matriz resultado é de ordem 2 por 2. Lucas, isso sempre vai acontecer? Não. Nem sempre será possível, como a própria questão diz, quando for possível. É o caso, por exemplo, da matriz A vezes a matriz C. Porque qual é a ordem da matriz A? Deixa eu só apagar aqui, para poder escrever melhor. A matriz A, como nós vimos ali em cima, ela tem ordem 2 por 3. Já a matriz C, ela vai ter ordem 2 por 2. Então, se você perceber, esses dois números aqui não são iguais. Neste caso, essa multiplicação aqui não é possível. Não é possível ser feita. Por quê? Porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda, certo? Então, nem sempre essa multiplicação será possível. Só ver o chat se tem alguma dúvida. Professor, Diga então, aí, Clara. no caso, aquele da A ao quadrado, eu vou repetir, né, a matriz A e fazer esse mesmo processo. Isso. Eu vou até ir para ela agora. Pronto. A matriz, como eu disse a vocês, vou fazer A vezes B, B vezes A. Eu não vou me delongar muito, porque é o mesmo processo, mas eu vou só explicar. A matriz B vezes A, deixa eu só aqui. A matriz B vezes A, você vai pegar a matriz B e multiplicar pela matriz A, ou seja, o contrário do que a gente fez aqui. 1, 0, 3. Da A ao quadrado. Se era Não, A eu vou já vezes para A. ela. Tá. Eu estou resolvendo na ordem aqui, certo? Mas eu vou para ela, já já, só um instante. Então, eu vou pegar a matriz B e vou multiplicar pela matriz A, que é 1, 3, 2, 3, 4, menos 5, certo? E aí você vai fazer o mesmo processo, linha por coluna. A diferença aqui é que essa matriz ela é 3 por 2 e essa matriz ela é 2 por 3. Esses números são iguais? São. Então, você pode multiplicar essas duas matrizes. E o resultado vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Certo? Então, o resultado vai dar diferente de A vezes B. Só tem que tomar cuidado porque muita gente diz: A vezes B deu essa matriz aqui, então B vezes A vai dar a mesma coisa. Não necessariamente. Tá bom? Tome esse cuidado porque nem sempre isso vai acontecer. E agora, aquela questionou, né? A ao quadrado. A ao quadrado segue o mesmo princípio
da potência de números reais. Se você tem 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, A ao quadrado, você vai pegar a matriz A e multiplicar pela matriz A. Ou seja, você vai fazer 1, 3, 3, 4, 2 menos 5, vezes 1, 3, 3, 4, 2 menos 5. Aí você vai fazer linha por coluna. Opa, Lucas, deu diferente aqui. Exatamente. Essa matriz ela é 2 por 3. E ela, que é a mesma, é 2 por 3. Esses números aqui não batem. Então, neste caso, também não é possível resolver. Por quê? Porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda, certo? Então, não vai dar para resolver essa matriz, essa multiplicação entre essas duas matrizes. Beleza? Entendeu agora, Clara? Entendi. Ah, esclareceu muito. Beleza. Pronto, esse era o comentário que eu ia tecer sobre a quarta, porque senão aí eu vou acabar resolvendo muita coisa. Mas eu acho que já deu para ter uma noção do que fazer aí, né? Se a multiplicação for possível, você multiplica, como a gente fez aqui no primeiro caso. Se não for possível, você só coloca que não é possível e bola para frente. Resolve as demais, tá bom? Pronto, é isso. Com relação à quarta, era isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro a quarta? Beleza? Pronto, então vamos para sexta. Eu vou só apagar aqui. Professor, só antes de ir para a sexta, À vontade, essa da quinta está sendo multiplicada, é que eu não estou vendo o sinal Isso, é multiplicação. certo. Quando não tem um pontinho, igual, por exemplo, nessa quarta. A gente colocou AB, né? Quando não tem a presença do ponto subtendo, é uma multiplicação. Mas é sim uma multiplicação, sim. A quinta ela é relativamente tranquila, ela só vai ter muita conta, mas ela é fácil, porque você vai multiplicar, mesma ideia da quarta, linha por coluna, e vai cair em dois sistemas de equações. Aí é só resolver os dois sistemas. Bom, eu vou para a sexta, mas como eu disse, se alguém quiser tecer algum comentário ou perguntar alguma coisa sobre mais alguma questão, a gente tira. Só falar. A sexta, de fato, ela é a mais complicada da lista, porque ela envolve questão de matriz inversa. E matriz inversa tem umas continhas bem chata, certo? Eu vou começar a resolução dela para vocês entenderem, mas eu fiz uma dela na aula, né? Como encontrar uma matriz inversa. É porque ela é trabalhosa mesmo e chata de fazer. Mas vamos lá. Eu vou usar esse espaço aqui embaixo, porque como a conta é grande, fica melhor de fazer. Bom, o que é a matriz inversa? Vamos lembrar o conceito de matriz inversa. Matriz inversa é a matriz que, quando multiplicada por uma matriz dada, o seu resultado tem que ser igual à matriz de identidade, ou seja, vamos supor, dado uma matriz A, quando eu vou multiplicar A pela inversa dela, e a inversa nós representamos por esse A menos 1, certo? Isso aqui vai ser igual à matriz de identidade da mesma ordem da matriz, certo? Lembrando, o que é a matriz de identidade? No caso daqui, como a gente está falando de uma matriz 3 por 3, a matriz de identidade é uma matriz de ordem 3, cujos elementos da diagonal principal são formados por 1, e os demais elementos da matriz são iguais a 0, certo? Isso é a chamada matriz
identidade. Tá bom? Como é que eu vou chegar na matriz que, quando multiplicada por essa matriz, vai me dar essa daqui? Tem várias formas de fazer isso, mas a que eu mais recomendo é a que eu utilizei lá na aula, porque você pode resolver isso com uma matriz de ordem 4x4, 5x5, 6x6, 10x10, tá? Ele não é o método mais fácil, né? Mas ele é o método mais geral que você encontra a matriz inversa de qualquer matriz dada, tá bom? Que é o método da seguinte forma. Você vai pegar a matriz original, que no caso é 1, 3, 6, 9, 1, 4, 5, 2, 4. Passa uma linha pontilhadazinha aqui e coloca aqui a matriz identidade. Oxe. Aqui. Certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar utilizar duas operações que elas envolvem somar linhas, ou subtrair no caso, certo? Somar linhas da minha matriz, somar linha da minha matriz e poder multiplicar uma linha por um número real ou combinar essas duas operações. Então eu posso somar linhas, primeira forma, posso multiplicar por um número real, segunda forma, ou combinar essas duas, tá? Para poder fazer o quê? Essa matriz identidade aparecer aqui. Aí quando aqui nesse localzinho eu tiver a matriz identidade, certo? Quando aqui eu tiver a matriz identidade, vai surgir uma outra matriz desse lado. Essa matriz que aparecer aqui é a matriz inversa que eu estou atrás, certo? Então, fazendo essas operações que eu descrevi, eu vou conseguir chegar na matriz inversa. Então, eu vou começar a fazer essa daqui para que vocês possam ter uma ideia de como é mais ou menos o processo, tá bom? Então, vamos lá. Eu recomendo que vocês façam isso a cada coluna, indo coluna a coluna e sempre começando pelo o que eu chamo de pivô, vamos dizer assim, que é o número 1. Você primeiro vai fazer aparecer esses números 1 aqui, nessa matriz que está pintada de amarelo, para depois tentar ir fazendo o processo de eliminação para fazer com que os outros elementos virem zero, tá? Não é obrigatório, mas é uma recomendação porque eu vejo que sempre fazendo assim fica mais fácil, mais viável. Então, como é que a gente faz aqui? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente poder começar. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar por esse primeiro elemento aqui, ó, o 1. O 1, eu tenho que fazer como aqui, esse primeiro elemento tem que ser 1, né? Pelo formato da matriz de identidade. Deixa eu escrever ela aqui mais embaixo, melhor. Aqui está muito difícil de ver. Pronto. Tá aqui, ó. O primeiro elemento é o 1. Aqui eu já tenho 1. Então, não vou mexer nesse cara. Nós já vamos partir para o segundo. O segundo aqui é um 0. Aqui é um 3. Como é que eu vou fazer para esse 3 virar um 0? Vou pegar essa primeira linha. Pegar essa primeira linha, multiplicar por menos 3 e somar com a segunda. Porque ao fazer isso, eu vou fazer 1 vezes menos 3 dá menos 3. Somando com esse 3, eu vou anular. Mas eu não vou fazer isso, certo? Somente com ele. Eu vou fazer com todos os elementos das duas linhas, certo? Que estão sendo manipuladas. A primeira linha eu vou repetir, porque... Peraí, chegou alguém, deixa eu só
permitir a entrada. Pronto. Então, a primeira linha eu não estou mexendo com ela, eu vou somente repetir, tá bom? A primeira e a terceira. Terceira eu vou repetir. E eu vou fazer isso com a segunda. A segunda vai ser alterada. 1 vezes menos 3, menos 3. Somando com o 3 aqui, eu vou ter 0. Já apareceu o que eu quero. Mas vamos fazer com os demais. 9 vezes menos 3, mais com menos menos. 9 vezes 3, 27. Isso dá menos 27. Mais 1, menos 27 mais 1, dá menos... Opa, o espaço aqui ficou pequeno, peraí. 0, menos 26. E aqui eu vou fazer 5 vezes menos 3, menos 15. Com mais 2, dá menos 13, certo? E aí eu faço também com esse outro lado. 1 vezes menos 3, mais 0, menos 3. 0 vezes menos 3, 0, mais 1, 1. 0 vezes menos 3, 0, mais 0, 0. Então perceba que aqui já apareceu o que eu queria, né? O 0. Eu já tenho 1, já tenho 0. Agora o que é que eu vou fazer? Quem é o terceiro elemento que eu quero? O 0, para completar a terceira coluna, ou seja, esse cara aqui tem que ser um 0. Deixa eu colocar de amarelo aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui eu tenho um 0, eu vou fazer aparecer um 0 aqui, certo? De que forma eu vou fazer isso? Usando a mesma ideia do item anterior, antes da igualdade ali, né? Pegar isso aqui, multiplicar por menos 6 e somo com isso aqui. Porque ao fazer isso, eu vou gerar 1 vezes menos 6, menos 6. Somando com 6, isso vai me dar 0. Então, como é que vai ficar? 1 vezes menos 6... Ah, detalhe. Eu vou repetir a primeira e a segunda linha, porque eu não estou mexendo com elas, tá? Não estou manipulando ela. Então, aqui vai ficar 1, 9, 5, 0, menos 26, menos 13. E aqui fica 1, 0, 0, menos 3, 1 e 0. Aí vamos lá. 1 vezes menos 6, menos 6. Com mais 6 vai dar 0. 9 vezes menos 6 dá menos 54. Com mais 4 dá menos 50. 5 vezes menos 6 dá menos 30. Com mais 4 dá menos 26. Certo? Fazendo isso ainda com o que está depois da linha pontilhada. 1 vezes menos 6, menos 6. Com mais 0 dá menos 6. 0 vezes menos 6 é 0. Com mais 0 é 0. E 0 vezes menos 6 é 0. Com mais 1 é 1. Beleza? Até aqui tranquilo. Deixa eu só ver lá no chat se tem alguma dúvida. Até aqui. Não, ninguém falou nada aqui. Pronto. Então vamos voltar para lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Fiquem à vontade. Perceba agora que o que foi que eu gerei? A primeira coluna está igual a da matriz de identidade, ó. Estão vendo? Agora nós vamos para a segunda coluna. Lembrando, recomendação, sempre começando pelo pivô, por aquele termo que é 1. Fica mais fácil manipular os outros depois, tá bom? Então, esse daqui é o que eu quero transformar em 1. Como é que eu vou transformar esse cara em 1?
Eu vou pegar essa linha e vou multiplicar por menos 1 sobre 26. Por quê, Lucas? Primeiro porque ele está negativo. Menos com menos vai dar mais. E quando eu multiplico um número pelo inverso dele, o resultado sempre é 1. Por exemplo, 3 vezes 1/3. Isso é 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. Então aqui eu vou multiplicar 26 por 1 sobre 26, porque isso aqui vai me dar 26 sobre 26, que 26 dividido por 26 dá 1, certo? Então eu vou fazer isso com toda essa linha. Então como é que vai ficar? Repito a primeira e a terceira. São linhas que eu não vou manipular. E aí a segunda é a que eu vou mexer, certo? Então vai ficar 0 vezes menos 1 sobre 26. Isso é 0 vezes qualquer coisa, sempre é 0, independente de qual seja o número. Menos 26 vezes menos 1 sobre 26, a gente já fez essa conta, isso dá 1. Agora aqui que começa a dificultar um pouquinho, mas também nada demais. Menos com menos mais, certo? Aí eu faço 13. Vou fazer aqui em cima, para vocês enxergarem bem. 13 vezes 1 sobre 26. Isso aqui, subtende tem 1 embaixo. 13 vezes 1, 13. 1 vezes 26, 26. Isso aqui fica 13 sobre 26, que dá para simplificar por 13, né? 13 dividido por 13 é 1. 26 dividido por 13 é 2. Isso dá 1 sobre 2. Beleza? Mesma coisa aqui nas demais. Menos com menos mais. 3 vezes 1, 3. Sobre 26. Aqui não dá para simplificar. Mais com menos, menos. Vai dar menos aqui. 1 sobre 26. Certo? Só ajeitar aqui. Para ter mais espaço. Aqui vai dar 0. Aqui 1. E 0 vezes menos 1 sobre 26. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então perceba que aqui eu já tenho esse cara aqui e esse daqui do jeito que eu quero. Eu vou terminar essa segunda coluna e vou deixar a terceira para vocês finalizarem, tá bom? Então o que é que eu vou fazer agora? Esse 9 aqui, que eu vou rabiscar de azul, é o cara que eu quero que zere. Ele vai zerar. Então como é que eu vou fazer ele zerar? Eu vou pegar essa linha, multiplicar por menos 9 e somar com a de cima. Então, como é que vai ficar? Repita a primeira. Não, a primeira eu vou alterar. Vou repetir a segunda e a terceira. 0, 1, 1 meio. 3 sobre 26. Menos 1 sobre 26 e 0. E repita a de baixo. 0 menos 50. Menos 26. Menos 6. 0 e 1. Ok? Vamos mexer só na primeira. 0 vezes menos 9 é 0, mais 1 é 1. A primeira não mexe. 1 vezes menos 9, menos 9. Com mais 9 vai dar 0. 1 meio vezes menos 9, deixa eu fazer aqui. Eu acho que é claro o resultado, mas eu vou fazer com calma, né? 1 vezes menos 9 é menos 9, vezes... Oh, desculpa. Eu vou fazer 1 meio vezes menos 9. Isso aqui dá menos 9 sobre 2. Aí esse resultado da multiplicação eu vou somar com o 5 de cima.
Aqui eu tiro o MMC. MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 9 dá 9. 2 dividido por 1 é 2 vezes 5 dá 10. Isso daqui dá 10 menos 9, 1 sobre 2. Então, esse elemento aqui vai ser 1 sobre 2. Certo? Vamos terminar aqui com essa linha. Agora nós vamos fazer menos 9 vezes 3 sobre 26. Mais com menos, menos. 9 vezes 3, 27. 1 vezes 26, 26. E aí eu vou pegar isso e somar com 1. Subtendo tem 1 embaixo, tiro o MMC, né? 26 dividido por 26 dá 1. Vezes 27 dá 27. 26 dividido por 1 é 26. Mais 26 vezes 26 dá 26. Menos 27 com mais 26, subtrai e consegue o sinal do maior. Isso dá menos 1 sobre 26. Só ajeitar aqui, esse 6 aqui ficou troncho. Certo? Então aqui é menos 1 sobre 26. Para terminar essa linha, eu vou fazer menos 1 sobre 26 vezes menos 9. Menos com menos mais. 9 vezes 1, 9. 26 vezes 1, 26. Então isso aqui é 9 sobre 26. E aqui por último, 0 vezes menos 9, 0 mais 0, 0. Então isso aqui é 0, certo? Então perceba que eu já tenho quem? Essa coluna completa e esses dois caras aqui. Para terminar essa segunda coluna, falta quem? Esse daqui. Desculpa. Para eliminá-lo, o que eu vou fazer? Vou pegar essa segunda linha, multiplicar por 50 e somar com a de baixo. Isso aqui vai dar. Lembrando, como eu estou alterando a terceira, vou repetir primeira e segunda linhas. Zero, meio, 3 sobre 26, menos 1 sobre 26, 0. Vamos mexer aqui na terceira agora. 0 vezes 50, 0. Mais 0, 0. 1 vezes 50, 50. Menos 50 dá 0. Já apareceu o que eu quero. 50 vezes 1 meio. Eu vou fazer 50 vezes 1 meio. Isso é 50 sobre 2, que é 25. Então, o resultado dessa multiplicação aqui é 25. Com menos 26, dá menos 1. Aí aqui a gente vai fazer 3 sobre 26 vezes 50. 3 vezes 50, 150. 26 vezes 1, 26. Aí esse é o resultado da multiplicação, que eu vou somar com menos 6. Tiro o MMC. Isso aqui dá 1, dá 26 o MMC. 26 dividido por 26 é 1. Vezes 150, 150. Mais com menos, menos. 26 dividido por 1, 26. Vezes 6, 146. Deixa eu só confirmar isso aqui na calculadora. 26 vezes 6. 156. Isso vai me dar menos 6 sobre 23. Que dá para simplificar 26. Que dá para simplificar por 2, que dá menos 3 sobre 13. Então aqui vai ficar menos 3 sobre
13. Aí agora eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui em cima. Menos 1 sobre 26 vezes 50. Dá menos 50 vezes 1, 50. 26 vezes 1, 26. Simplificando por 2, dá menos 25 sobre 13. Somando com 0, isso vai me dar menos 25 sobre 13. Que qualquer coisa somado com 0 é de mesmo. E aqui, 0 vezes 50, 0. Mais 1, 1. Então, perceba aqui que eu já gerei o quê? Primeira e segunda colunas, a matriz de identidade. Só vai ficar me faltando a terceira coluna, que é essa de azul. Que aí vocês vão fazer para finalizar a questão, tá bom? Já fiz mais da metade aí, já fiz quase 70%. Beleza? Aí vocês finalizam. Lembrando, dica, sempre comecem pelo pivô. Façam esse cara aqui se tornar um positivo. Aí, a partir disso, vocês resolvem as de cima, tá bom? Tentando fazer os de cima dar 0. Ok? Deixa eu ver o chat se tem alguma dúvida até agora. Não, até agora não. Galera, eu sei que assim é muita conta, né? Porque matriz de identidade real, tanto que nas outras turmas, na turma de cálculo 2 eu coloquei uma lista de 12 questões, na de cálculo 3, 15, eu acho. Mas na de vocês eu só coloquei 6 porque eu sei que as contas são grandes, né? Principalmente essa de matriz inversa. Então são grandes, mas é só uma, né? Então façam com calma, façam com cuidado, não são muitas questões, então dá para vocês irem fazendo devagarzinho. Ficou claro essa sexta questão? Ficou alguma dúvida? Apesar das contas grandes, ficou bem entendido? Se resolver por outro método, corre o risco de dar errado o resultado final? Não. Se esse outro método, sei lá, você viu num livro, viu num material, viu numa aula, e é um método real que existe, né? É um método verdadeiro. E você fizer corretamente, não tem como dar errado. Pode fazer por ele sem problema. Né? Contanto que, por exemplo, quando você for resolver, você bota assim, usando o método tal, pelo menos dizendo qual é a forma, para eu saber, né, o que é que você está fazendo, sem problema nenhum. Não tem problema não, tá bom? E claro, como eu disse, tem que fazer correto, né? Porque não adianta, eu vou usar esse método aqui, eu vi no livro, é mais fácil. Aí você erra a conta, o resultado final deu errado, não pelo método que você usou, mas pela conta que você fez errado, entendeu? Então, assim, tomando cuidado para não errar, não tem problema nenhum. E claro, fazendo o método tal, por mim, sem problema. Beleza? Eu gosto desse, como eu disse, porque é o método mais geral. Você consegue encontrar a inversa de qualquer matriz quadrada. Mas se quiser usar outro, sem problema nenhum. Certo? Alguém tem mais alguma observação, alguma questão que queira que eu dê uma olhada e tal? É só sobre esta lista ou já pode ser sobre o trabalho? Pode ser sobre o trabalho também. Porque teve uma no trabalho que eu não entendi. Deixa eu só pegar aqui, é rápido. Pronto. Deixa eu adicionar uma aba aqui. Deixa eu interromper a apresentação aqui, peraí. Eu vou colocar o trabalho aqui. Pronto.
Pronto, eu estou com o trabalho aqui. Essa quarta. A quarta questão, né? Ah, Isso. eu ia até corrigir. Vocês podem tirar a quarta questão do trabalho, certo? Certo. Porque é uma questão que envolve determinante, a gente não viu ainda. Depois que eu coloquei, foi que eu vi. Aí eu digo, ih, vacilei. Mas não tem problema não. Vocês tiram a quarta questão. Aí o trabalho fica só primeira, segunda, terceira e quinta. Eu vou colocar até lá nos comentários do post do trabalho, dizendo que dispensem a quarta questão. Não precisa fazer a quarta. Porque aqui, ó, tem um ponto. Ele fala aqui. Depois que eu postei que eu fui olhar, foi que eu vi. Determinante de A. A gente não viu o determinante ainda. Então não tem como eu cobrar isso de vocês. Beleza? Beleza. Eu tava desesperada com essa questão aí, viu? Eu digo, como é Não, que eu mas, vou encontrar o peso médio dessas crianças de 5 anos? não, eu vou deixar ela pra gente ver até ela depois na aula. Porque como a gente não viu ainda, né? Não tem como eu cobrar. A outra coisa que nessa atividade aí, eu acho que você colocou a mesma questão, não foi? A que estava resolvendo agora há pouco. Essa quinta, né? Isso, coloquei. Aí, aí deixa, ela vai ficar mesmo, né? É, ela vai ficar mesmo. Certo, Aí vocês terminam ela e já fica como a última questão. certo. Deixa eu ver se alguém falou no chat. Não, até agora não. Ah, eu vi agora o chat que eu tava olhando. Isabel, em matriz inversa dá para fazer através do determinante, depois que encontrar a matriz coeficientes, pode dividir essa. Pode sim, eu já vi esse método, viu, Isabel? Pode fazer sim, sem problema. Eu não falei nele na aula porque a gente não viu determinante ainda, né? Determinante é depois de matriz. Mas se você já sabe manipular, sabe fazer, não tem problema nenhum. Pode fazer sem problema, tá bom? Aí, Márcio Rafael perguntou na primeira questão, dá um exemplo de como fazer. Deixa eu pegar a primeira. A primeira do trabalho ou a primeira da lista? Que a princípio hoje era só a lista, mas como eu disse, se tiver alguma dúvida do trabalho, eu tiro também. Aí por isso que eu estou perguntando se é do trabalho ou da lista. Do trabalho. Pronto, a primeira do trabalho, ela é igual à primeira da lista, certo? A ideia é que você monte a matriz. Eu vou manipular essa primeira da lista aqui, para você ter uma ideia de como é a do trabalho, certo? É o seguinte, nessa letra A da primeira,
ele quer que manipule para desenvolver a matriz, né? Então, a matriz ela é de ordem 2 por 3. A11, A21, A12, A22, A13, A23. E aí, o que é que nós vamos fazer? Cada elemento da minha matriz ela vai ser I mais 2 vezes J. Quem vai ser o meu I? O meu I sempre será o meu primeiro elemento. Então, eu vou pegar o primeiro número de cada Azinho desse. Ele vai funcionar como meu I. E quem vai ser o J? O J vai ser cada elemento, cada segundo número desses termos aqui. Certo? Então, como é que vai ficar? O I aqui, no caso, vai ser 1, mais 2 vezes o J, que é 1. Aqui o I vai ser 2, mais 2 vezes o J, que é 1. Aqui o I vai ser 1, mais 2 vezes o J, que é 2. Aqui o I vai ser 2, mais 2 vezes o J, que é 2. Aqui vai ser 1, mais 2 vezes o J, que é 3. E aqui vai ser 2, mais 2 vezes o J, que é 3. Você vai resolver essas contas. Isso vai te gerar uma matriz. Certo? É assim que faz a primeira da lista. E, consequentemente, também a primeira do trabalho, que é a mesma ideia. A diferença é que aqui, como é que você vai manipular? Você vai fazer 1 ao cubo menos j. A operação é diferente, mas o jeito de fazer é o mesmo. Beleza? Ficou claro? Professor, se pudesse só falar um pouquinho sobre matriz transposta nesses últimos minutos, não precisa Pronto. nem resolver o que está posto aí, é só explicar um Uhum. pouquinho sobre. Beleza. Deixa eu voltar para aqui. Aí eu vou fazer lá embaixo. Eu vou apagar essa parte aqui da inversa que eu estava mexendo, certo? Aí vou mencionar o que é uma matriz transposta. Eu vou fazer até com essa matriz da sexta mesmo. Que já está aqui, fica mais fácil de visualizar. Pronto. Vamos imaginar essa seguinte matriz aqui, tá bom? A transposta dela é a matriz onde nós trocamos linhas por colunas e vice-versa. Se essa é a matriz a transposta de A vai ser a matriz, por exemplo, que é a primeira linha, 1, 9, 5. Essa primeira linha vai ser a primeira coluna. Quem é a segunda linha? 3, 1, 2. Essa segunda linha vai ser a segunda coluna. E a terceira linha, 6, 4, 4, vai ser a terceira coluna. Só isso. Matriz transposta é isso. É você inverter a ordem das linhas e das colunas. Perceba que o que era linha aqui virou coluna. Oxe, eu desenho um negócio aqui, peraí. E o que era coluna aqui virou linha. Certo? É só isso. Transposta é isso. Beleza? Ficou claro? Prontinho.
Pronto. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Se não tiver, a gente encerra por aqui. E aí, na próxima semana, nós vamos ter momento para tirar dúvida novamente, certo? E aí eu vou tirar dúvida da lista e do trabalho, certo? Como eu disse, do trabalho eu não posso entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou estar dando a resposta, né? Vamos dizer assim, mas eu posso dar uma orientação, dar uma dica, dizer mais ou menos como é que é feita uma questão, tá bom? Eu estava com vontade de perguntar uma coisa, mas estou meio envergonhada, porque Não, pode perguntar, Michele, tem isso não. pode ser muito absurda a minha pergunta. Não, de forma alguma. Melhor do que ficar com dúvida. Diga lá. É eu tentando assim imaginar outras formas de se resolver essa sexta questão, né, que é a inversa. Como a Uhum. gente sabe que a inversa, peraí, como a gente sabe que a matriz dada vezes sua inversa, não é isso? É Isso. igual à matriz identidade, então aqui eu não poderia atribuir letras a essa matriz inversa, igualar a identidade e encontrar o valor de cada um nas equações? Ou não é Essa, possível? então, essa é uma excelente observação. Por isso que às vezes a pessoa diz, ah, a minha pergunta é besta, mas não. Você fez uma observação muito pertinente. Esse é o método mais tradicional de resolução, certo? É o método mais comum que a gente encontra nos livros do ensino médio. Só que qual é a dificuldade desse método, dessa forma? Quando você pega uma matriz 2 por 2, dá para fazer assim. Você vai acabar acontecendo mais ou menos o que a gente, deixa eu só ver aqui qual é a questão. Vai ser mais ou menos o que foi feito na quinta questão, por exemplo. Na quinta, ele quer que resolva essa equação matricial. Essa equação aqui vai ser a inversa que você quer encontrar dessa aqui. Só que em vez de ter isso aqui, você coloca a identidade. Então, quando é uma matriz 2 por 2, dá para você fazer, tranquilo. É até mais fácil, eu diria. Mas quando você já vai para uma 3 por 3, porque é o seguinte, aqui você cai em dois sistemas, onde cada equação desse sistema tem duas incógnitas. No caso de uma matriz 3 por 3, você vai encontrar três sistemas lineares, onde cada sistema vai ser uma equação com três incógnitas. Ou seja, mais ou menos arredondando, né? Vamos dizer que o número de contas que a gente tem que fazer, ela dobra de valor. E aí a coisa só cresce. Se você pega uma matriz de ordem 4 por 4, vão ser quatro sistemas de equação, onde cada um desses sistemas vai ter quatro incógnitas diferentes, e a coisa só aumenta de proporção à medida com que a matriz aumenta. Então, assim, dá para fazer? Dá. Não estou dizendo a você que não dá, não. Mas, principalmente, já quando você pega uma matriz já de ordem 3, as contas já crescem absurdamente de tamanho. Então, assim, eu não recomendo. Mas eu também não posso dizer que não dá para fazer. Dá para fazer sim. Só que as contas, elas aumentam numa proporção. A de ordem 3 por 3, como eu disse, praticamente dobra a quantidade de conta que você tem que fazer, né? Então, assim, claro, se quer fazer por ele, pode fazer sem problema nenhum, mas eu não recomendo por conta do tamanho que as contas ficam, tá? A 2 por 2 até dá para fazer tranquilo, mas a 3 por 3 já fica bem grande. É porque esse método aí, embora ele seja, esse que você apresentou, né, o primeiro, Uhum. embora ele seja mais rápido, né,
envolva menos Isso. cálculo, eu acho ele, assim, para quem está aprendendo ainda, meio inseguro. Uhum. Porque você é quem vai atribuir esses valores, né, para conseguir transformar aquela dada matriz em sua identidade, né? Isso. Realmente é um método que, assim, se você erra um número, ali já era. É uma sequência de erros, é uma cadeia de erros, um atrás do outro, e aí realmente é um método bem delicado, assim, você não pode errar. Se você errar, vai dar problema. Mas, pessoal, tem alguns aqui que já cursaram a disciplina, o pessoal sabe que eu não me atenho tanto ao resultado. Eu me atenho mais ao método, o jeito como foi resolvido. Então, assim, se você erra um número, erra uma coisa ali, não tem problema. Eu vou considerar tudo que você fez. Até porque, por exemplo, se o cara sabe esse método todinho, mas se equivocou numa conta, eu vou dar 0 na questão. Eu estou dizendo que o cara não sabe de nada, porque o cara errou uma conta. Então, assim, eu levo tudo em conta, mas eu também não vou deixar esse erro passar em branco, né? Eu vou descontar alguma coisa, mas não vou anular, não. Então, assim, quanto a isso, fiquem tranquilos que eu não vou ser aquele professor, oh meu Deus, o cara errou aqui essa soma, então tá tudo errado. Não, não é assim, tá? Mas, assim, dos métodos que eu conheço, esse é o mais tranquilo. Assim, em termos de quantidade de conta, apesar de ter muita fração, né? A depender da matriz que você pega, você vai pegar muita fraçãozinha. Mas é o método mais, digamos, tranquilo mesmo de fazer em termos de quantidade de contas, apesar das frações. O que não vai ser muito diferente fazendo por aquele método que você comentou, né? Que é o que tem geralmente nos livros. Pegar uma matriz genérica, multiplica pela matriz igual com a identidade. Você vai acabar caindo em sistemas que também vão ter muitas frações, então não tem muito como fugir disso também. Mas fique à vontade, como eu disse, acho que foi Isabel que perguntou, foi. Se pode fazer por outro método, pode, sem problema nenhum, certo? Contanto que diga, ó, tô fazendo assim e tal, o que achar melhor. Fiquem sempre à vontade nesse sentido, certo? Bom, gente, já são 11 horas, é o horário que a gente tinha marcado para esse momento de dúvidas. Eu quero reforçar. Estão com dificuldade, se tiver com algum problema, não hesitem em falar comigo, tá? Que eu vou tentar sempre estar ajudando vocês da melhor forma e do jeito que eu puder, certo? E aí, por hoje é isso, mas na semana que vem a gente vai ter mais um momento nesse mesmo dia e horário para a gente tirar dúvidas de novo da lista e do trabalho, né? Ou alguma outra questão que tiveram dúvida na aula, enfim, dúvidas que quiserem trazer de maneira geral, tá bom? E é por isso, qualquer coisa podem colocar lá no Classroom, nos comentários do YouTube, que eu também vejo, tá bom? E aí, próxima semana a gente se encontra novamente para tirar mais alguma dúvida, se quiserem, tá bom? Resolvam a lista e qualquer coisa, como eu disse, eu sempre reforço isso. Qualquer coisa, podem me procurar, que a gente sempre vai tentar ajustar, né? A gente está aprendendo a andar andando, é aquele negócio, né? Como é que você aprende andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Então a gente está aprendendo a mexer com essa coisa toda, mexendo mesmo, certo? Então, qualquer coisa, não hesitem em nos procurar, que a gente vai estar sempre readequando a forma de conduzir a coisa, tá bom? Vou interromper a gravação.